Oi, boa noite. Eu me chamo Analisa Costa e Silva, sou advogada. Hoje trabalho com especialidade em defesa do consumidor, mas hoje eu estou aqui porque eu não vim falar dos direitos do consumidor, embora eles sejam muito importantes. Hoje eu vim falar dos direitos da pessoa com deficiência. Segundo o dado do último censo de 2010, no Brasil nós temos cerca de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Isso seria equivalente a mais ou menos 23,9%, eu ouso dizer até quase 25% de pessoas com deficiência no Brasil. Existem várias situações, né, como a deficiência congênita, que é aquela que vem adquirida com o nascimento, seja com a prematuridade, com problema de cromossoma, com problema genético, né, uma mutação genética, e a deficiência adquirida. A deficiência adquirida, como nós sabemos, uma maioria das vezes hoje no Brasil, ela deriva de acidentes automobilísticos, deriva de acidentes domésticos também, violência, principalmente violência contra a mulher. Entretanto, eu quero falar, assim, acho que com um pouco de experiência própria, ainda que eu não consiga passar para todos, né, toda a minha experiência no sentido de ser uma pessoa com deficiência. Ser uma pessoa com deficiência, com certeza, não é tarefa fácil ainda hoje no Brasil. Embora exista uma grande gama de legislação, e eu sou favorável que elas existam. Entretanto, as leis ainda hoje não são suficientes para somente através delas assegurarmos todos os direitos e, consequentemente, também os deveres daquelas pessoas que estão envolvidas com uma pessoa com deficiência, seja a própria pessoa, seja a família, seja a escola, seja a sociedade. Entretanto, é necessário também frisarmos que todos somos pessoas e, como pessoas, temos nossos direitos, nossas obrigações e devemos também respeitar, né? Sermos respeitados e respeitar a outra pessoa, né? Por que eu quero colocar isso? Porque ainda hoje eu tenho relatos de familiares, não meus, né, mas de clientes, de pessoas amigas, que vêm até mim e conversam comigo, veem enquanto que eu, através do tratamento, através do apoio sempre da minha família, dos meus pais, né, do meu pai, da minha mãe, eu consegui evoluir, né? Mas eu acho que ainda é possível evoluir-se mais, né? Quando eu digo evoluir mais, evoluirmos para uma sociedade mais justa. Evoluirmos porque estamos no século XXI. E é inegável que, se estando no século XXI, não é comum que uma pessoa com deficiência, não pode, quer dizer, comum mas a gente não pode achar normal que uma pessoa seja tratada com desprezo, com descaso, ou com indiferença somente porque ela tem uma deficiência. E ter deficiência não significa ser incapaz, né? Eu, quando criança, me deparei muitas vezes com pessoas que falavam comigo: "Oh, Analisa, como vai? Eu te vi na caixinha." E eu achava aquilo horrível. E todo mundo dizia assim: "Eu te vi pequenininha na caixinha de sapato." Aí um dia eu fui perguntar à minha mãe: "Mãe, por que todo mundo que me encontra na rua me diz que me viu na caixinha?" Eu era uma criança. E minha mãe me disse: "Olha, minha filha, porque você nasceu muito pequenininha. E a gente forrou uma caixinha, que era uma caixa de televisão, para você dormir, porque você era muito pequenininha." E naquela época, né, a gente não tinha os recursos de hoje. E as pessoas dizem que era uma caixa de sapato, mas na verdade não era uma caixa de televisão. Mas não importa se a caixa era de sapato ou de televisão. Minha mãe conta que naquela época muita gente foi à nossa casa na época para me ver, porque era uma coisa que não era comum, né? No nosso município, as pessoas não tinham notícias quase de crianças com deficiência que sobrevivem. Hoje, graças a Deus e graças à tecnologia que tem sido muito avançada a nosso favor, né? É comum que as pessoas, as crianças fiquem nas incubadoras e tenham atendimento neonatal,
os hospitais, né, o plano de saúde hoje ele é obrigado por lei a prestar assistência em alguns casos, né? Embora a gente saiba que não é fácil conseguir plena assistência nesse sentido, mas já existem demandas judiciais, medidas liminares, existem portarias que favorecem o usuário do plano de saúde e a gestante, no caso, o bebê, né, o recém-nascido, para que ele tenha a cobertura atendida pelo seu problema. Mas, entretanto, devemos que saber que isso ainda não é suficiente. Nós ainda estamos numa sociedade que as pessoas não sabem lidar com as pessoas com deficiência. E quando eu digo as pessoas no modo geral, até mesmo a própria pessoa. Porque ela, ao se perceber diferente, ao se perceber discriminada pelo seu colega de escola, e até mesmo pela própria família, porque não que a família não ame, ao contrário, mas por amar demais não quer expor, não quer levar para os lugares, porque as pessoas vão ficar perguntando, vão ficar apontando, vão ficar indagando, e acha que assim está protegendo aquela pessoa, está privando dela ser comparada, dela ser ridicularizada, dela ser indagada, né? Está protegendo de qualquer coisa que possa fazer aquela pessoa sofrer. Eu entendo que ainda hoje existam famílias, existam pessoas que pensem assim. Entretanto, devemos pensar que o mundo está aí e que devemos preparar essas pessoas para a vida, porque nem sempre elas terão alguém que vão poder fazer as atividades cotidianas por elas, estar com elas o tempo todo e preparar para que elas se defendam, não das outras pessoas. Eu não quero colocar aqui um mecanismo de defesa que a pessoa tem que se defender do outro, mas se defender da própria vida. Se defender, que eu digo, é saber fazer pequenas atividades, que às vezes para quem tem uma dificuldade de coordenação motora, o simples ato de amarrar um sapato, de poder caminhar sozinho, de você permitir com que seu filho ou essa pessoa com deficiência, você ensine a ela a andar na rua sozinha, você, ainda que vá auxiliando por um tempo, você consiga fazer com que ela adquira a sua própria autonomia, vá até um pedaço, atravesse com ela, vai ensinando, vai mostrando, olha, por aqui temos esse caminho, temos aquele. Confie nessa pessoa, supervisione a princípio, olhe, esteja perto dela, mas não faça por ela. Quer dizer, faça por ela no sentido de lhe dar autonomia, mas não a julgue incapaz de tomar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Faça por essa pessoa aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. É lógico que a gente às vezes se sente assim, até no ímpeto de ajudar. Essa pessoa está com dificuldade de realizar tal tarefa, então eu vou realizar por ela. Porque aí ela não vai ter que fazer o esforço. Mas ao você estar realizando a tarefa por aquela pessoa, você não está verdadeiramente ajudando. No meu caso, por exemplo, eu tive uma mãe que me ensinou a andar na rua sozinha. Ela me deixava numa outra cidade quando eu fui estudar lá, num ponto da rua, e dizia assim, aqui você atravessa, que eu estou em tal lugar te esperando. Eu tinha 12, 13 anos e tinha deficiência física, né? E tinha dificuldade de atravessar, porque não tinha sinal de trânsito, enfim. Mas quando eu chegava lá, ela estava me aguardando. E assim ela foi aumentando as distâncias, foi me deixando, minha filha, daqui você vai até ali que eu estou te esperando. Aí eu caía, às vezes eu sujava minha roupa, às vezes eu ficava com vergonha, muitas das vezes eu machucava meu joelho. Mas ela me ensinou a não desistir. E apesar de eu chorar, de eu ficar triste, ela me ensinou a ter autonomia. E eu agradeço a ela hoje, ainda com a minha deficiência, de eu poder
ter uma condição de vida melhor, né? Ter essa clareza de ideia que ser deficiente não é sinônimo de incapacidade, é sinônimo de aceitar a limitação e viver com ela, podendo melhorá-la, não aceitar no sentido de acomodação, mas saber quais são as suas potencialidades e seus anseios dentro desse limite. Obrigada, boa noite.